Pessoal, olha só a beleza desse notebook gamer aqui, meus amigos. Estamos falando aqui do Avel Ion A70i, um modelo recente, lançamento, recente 2024, que inclusive bagunçou bastante aqui a comunidade, porque além dele ser simplesmente lindo nessa cor branca, coisa rara aqui no Brasil, ele também tem especificações muito interessantes, tanto voltadas para performance, como também voltadas para portabilidade. Recentemente nós fizemos aqui o review dos novos Storm 460 e Storm 470, E lá eu elogiei bastante a construção deles, o design, que estava muito melhor com relação aos Storms dos anos passados. Mas aqui nesse A70i, essa parte de construção tá ainda melhor porque ele tá menor, Ele não é 16 polegadas, ele é 15.3, um formato que eu nunca tinha visto aqui antes. Ele tá mais leve e também mais fino do que os próprios Storms, inclusive do que a maioria dos seus concorrentes, se não todos. Mas isso sem sacrificar o hardware, porque aqui dentro nós temos o i7 14650HX e uma RTX 4060. E não, ela não tá capada. Esse cara tá tão forte quanto outros modelos gamers. E tem também a versão i9, que vem com 14900HX, custa um pouco mais caro, mas a gente resolveu pegar a versão i7 mesmo, para conhecer esse processador, já que a gente não testou por aqui ainda. E é engraçado porque normalmente a linha Ion da Avel é mais focada em produtividade, trampo, Tanto que já testamos por aqui o Avel A70 Ion lá de 2023, que era bem capado comparado com os modelos gamers, mas eu vou te falar que esse A70i, a versão 2024, tá dando pau em vários modelos gamers por aí. Então ele parece estar muito mais focado na parte de performance do que na parte de produtividade, mesmo sendo um Ion. Mas bora ver tudo isso e muito mais nessa análise completa, então já vai deixando aí o seu like, porque deu muito trabalho de testarmos tudo isso, Se inscreve aqui no canal se você curte esse universo de notebooks e bora conhecer esse Note, que se não fosse por alguns pequenos detalhes, seria o meu notebook favorito desse ano, mas como sempre, não existe notebook perfeito, infelizmente. E galera, para combinar com esse notebook lindíssimo, hoje estou aqui trajado de Full Insider, Estou utilizando aqui as tech t-shirts deles, estou com uma calça que é a Lighter Jogger, gosto bastante dessa calça aqui. Estou utilizando meias Insider, cueca também, obviamente não vou mostrar isso pra vocês, mas é sério galera, eu sempre falo por aqui, mas só pra reforçar, eu uso Insider aqui mesmo quando não é AD, porque cara, as peças deles são muito confortáveis. É só ver todos os vídeos do canal, fazem 2 anos que eu só uso Insider aqui pra gravar. E se eu fosse você, aproveitava agora, porque já tá rolando a Black Insider, nesse exato momento, e somando os descontos do site com o meu cupom, que é o LiveLucasBF, dá pra chegar em até 40% de desconto lá na Insider Store. Se você quiser comprar uma Insider, é loucura não aproveitar agora para renovar aí o seu guarda-roupa, Eu vou deixar o link aqui na descrição para você aproveitar esses descontos e muito obrigado Insider por apoiar mais um vídeo aqui desse canal. Mas bora falar agora desse Avel A70i. Na realidade o nome correto aqui é Avel Ion A70i. E aí fica a curiosidade, porque ano passado era Avel A70 Ion, agora eles inverteram, o Ion veio antes, então virou Ion A70i, meio complicado. E existe o A70i7, que é a versão que nós pegamos, que vem com i7, e o A70i espaço 9, que é com i9. Nomenclatura toda estranha. Mas esse aqui é o visual desse notebook, e galera, ele é simplesmente lindo demais, Pra quem me conhece aqui sabe que eu gosto de notebooks brancos, O meu notebook pessoal, ele é branco e aqui no Brasil tem uma certa escassez dessa cor, São poucos modelos que arriscam aí. A Avel é uma das que trazem modelos brancos. Ano passado teve aqui o Storm Go, que a gente chamava de Stormtrooper, Que tinha a versão normal e tinha a versão branca. O A70i, por enquanto, só tem na versão branca. Pode ser que mais pra frente eles tragam aí outras cores. E sim, ele é todo de metal. Eu não sei se na câmera dá pra ver muito bem, mas tanto a tampa, aqui a parte de baixo, o próprio palm rest, Se a gente pegar aqui e abrir a tampa dele, essa parte interna é tudo de metal pintado numa tinta branca meio fosca, É uma pintura meio macia, então não é um metal muito rústico não. É uma pintura que eu particularmente gosto bastante. Talvez suje com um pouquinho mais de facilidade, porque é uma pintura mais opaca, Ela não é tão lisa assim, mas visualmente falando é muito, muito bonita. Temos aqui o logo da Avel no centro, que diferente dos Storm Go do ano passado, não é mais um adesivo, Agora é um Avel em baixo relevo. Não sei se vai dar para reparar, mas enfim, agora tá bem mais sofisticado, não é mais cromado também, agora é um black piano que nós temos aqui nessa parte central. Eu gostei bastante, mas confesso, eu tenho aqui do lado para mostrar para vocês, que eu gosto mais da ideia aqui do Storm 460, onde o logo da Avel fica aqui no cantinho.
Eu não gosto muito dessa impressão dos Storm, mas eu gosto da ideia do Avel ficar aqui em cima mais menorzinho, né, de forma mais minimalista, mas de qualquer forma já achei bem melhor do que ano passado. E estamos falando de um notebook com bundinha, meus amigos. Temos aqui a parte traseira, né, também chamada de deck traseiro, muito parecido com Legion, né? A gente falou no review do Storm 460, Storm 470, que esses caras, eles estão com um visual muito inspirado nos Legions da Lenovo, e aqui no caso do A70i também não é muito diferente, até porque existe um Legion lá na gringa chamado Legion 7i, que é muito parecido, também é todo branquinho aí, com uma bundinha muito semelhante. Falando aqui da parte de baixo, temos aquele mesmo visual dos Storm 460, tá? Então tem essas furações que o VAP acha muito parecido com o chão de busão intermunicipal aqui de São Paulo, que tem essa mesma textura. Mas um ponto desse A70i com relação à construção é que, primeiro, se a gente pegar aqui o Storm 460, aqui é o 470, mas eles são iguais, né? Para fazer a comparação, vocês vão notar que o A70i, por mais que ele esteja com uma especificação muito parecida com o Storm, ele está com um chassi diferente, tá? Ele pode parecer ser a mesma unidade, mas não é. Pode ver que ele é um pouco menor, olha, ele tem aqui um dedo a menos, né, de tamanho, justamente porque o Storm 460, 470 é um notebook de 16 polegadas. O A70i tem 15.3. Já a gente vai entrar mais nesse ponto, mas ele é até menor do que os notebooks de 15 polegadas, porque os que são chamados de 15 possuem 15.6 polegadas na realidade. Então esse cara tá um pouquinho menorzinho. Quem me segue sabe que eu gosto de notebooks pequenos, então ele já me agrada nesse ponto aí. E além dele estar menorzinho, se a gente pegar e medir a espessura, eu já vou pegar o paquímetro, mas visualmente falando, vocês já vão ver que ele também está mais fino, ó. Vocês conseguem ver que ele está mais fino que os Storm, né? O Storm, ele tem essa inclinação aqui embaixo que deixa o notebook um pouco maior. O A70i, ele é mais retinho, ó. Pode ver que ele tá bem mais fino. E aqui dá pra ver também a diferença de tamanho, né? Que o Storm realmente é um pouquinho maior. Essa era uma dúvida que o pessoal tava na live. Será que o A70i é simplesmente um Storm pintado de branco? Não, ele é diferente. O chassi realmente é um pouco menor. Pegando aqui alguns acessórios, vamos aproveitar que ele tá de pé aqui, já vamos medir a sua espessura, né? Pra ver quantos milímetros ele pega exatamente. E ó, medindo aqui no centro do notebook, ele vai pegar seus 22 milímetros de espessura, o que sim, é bem fino. Não chega a ser tão fino quanto os notebooks de produtividade de fato, né, que possuem 20 milímetros de espessura. Ele é um pouquinho mais grosso, mas o Storm pega 26, os notebooks gamers no geral pegam 26, 27 milímetros, então sim, ele é mais fino do que a média, mas não só isso. Se a gente pegar aqui a balança, a gente vai ver também que além dele ser mais fino, aliás, como ele é mais fino e menor, ele vai ser mais leve também, porque tem menos material, ele pega apenas, ó, menos de 2 kg de peso, 1,940 kg, mais ou menos. Então, um notebook excelente para portabilidade, entre aspas, tá? Pelo menos falando de peso e espessura, sim. Ele é um modelo bem fácil de você transportar e a fonte dele é a mesma utilizada nos Storm 460, 470, que é essa aqui, é uma fonte da FSP, isso. Formato Slim, então uma fonte pequenininha, mas de 240 watts. Se botarmos aqui a fonte junto, ele vai pegar seus 2,4 kg mais ou menos, continuando mais leve do que até alguns modelos gamers aí. E não é só no tamanho, em peso e tudo mais, que esse cara tá um pouco mais refinado. Eu sei que não é todo mundo que gosta de telas menores, eu particularmente prefiro até o notebook D14, mas eu sinto que essa versão tá com alguns detalhes ali mais sofisticados. Primeiramente, dobradiça, tá? Muito macia, cara, a dobradiça desse notebook aqui me surpreendeu bastante. Primeiro que é uma dobradiça 180 graus, né? Imitando os Legion, novamente. Os Storm 460 também estavam assim. Mas é uma dobradiça que, primeiro, ela é bem levinha de você manusear. Então você consegue abrir com uma mão só com bastante tranquilidade. E ao mesmo tempo é bem firme, tá? Mesmo que eu solte aqui a tampa, ó, com ela levemente dobrada, ela não cede, mostrando que talvez não seja tão frágil assim. Ó, abrindo aqui a tampa do notebook, vocês já notaram algumas coisas. Primeira coisa, a interna dele é toda branca. Para quem viu aqui o review do Storm Gold do ano passado, lembra que lá existia o Storm Gold branco, mas a interna era preta, então misturava, tinha um contraste ali, né, do branco com preto, tanto que a gente chamou de Storm Trooper, por conta justamente dessa mistura de cores. Aqui não, agora essa parte interna é toda branca e ficou bonito demais, tá? Isso aqui parece muito um Gigabyte Aero, um Zephyrus também, né? Que eu tenho, no caso, um Zephyrus importado que é branco. E só nesse visual já vai conquistar uma galera, porque eu sei que tem muita gente que gosta desse estilo mais claro, inclusive é o meu caso. Outro detalhe importante de falar, primeiro, né, todo de metal, já tinha comentado sobre isso, mas vocês estão notando que a borda desse teclado aqui, ela tá muito fininha, quase que não tem borda lateral,
justamente porque esse notebook é um pouco menor, né? Então, como eu falei, a tela dele é de 15.3 polegadas, o que faz com que toda a estrutura seja um pouco menor. E se a gente pegar aqui o Storm 460, que era de 16 e abrir a tampa, olha só que interessante essa diferença de borda, né, que nós temos no teclado. No Storm 460 você tem bordas pequenas, ainda são finas, mas você consegue vê-las, né? Aqui quase que não tem bordas. Então, falando de design, eu acho esse A70 muito mais acertadinho, tem menos espaço aqui também nessa furação superior e também menos espaço no palm rest, tanto que as bordas do touchpad são menores do que se comparadas com os Storms. Deixa eu tirar esse Storm aqui porque ele está ocupando muito espaço. De resto é o seguinte, temos aqui botão dedicado para ligar e desligar, botão para alternar, né, entre os modos de performance aqui, modo turbo, modo game, vou deixar aqui no modo office para poupar um pouco de bateria, já já a gente fala mais sobre isso. E temos aqui esse tecladinho na cor branca com uma pintura muito macia, muito gostosa, tá, de você tocar, um pouco preocupante porque, de novo, né, o branco meio fosco pode sujar com uma certa facilidade, então é um tipo de notebook que você vai ter que ter um cuidado a mais para não deixar ele muito encardido. Mas a textura em si é muito boa. É um teclado RGB, vocês estão vendo aí, ele consegue alternar entre as cores, né? Acho que assim dá para ver melhor. É um RGB bem fraquinho, então assim, não é você não vai conseguir chegar muito no claro. Eu até que tô vendo essa variação de cores, mas normalmente você vai enxergar melhor aqui, ó. Se a gente vier aí apagar as luzes. Ó, agora sim vocês estão vendo algumas coisas. Primeira coisa, tecladinho, né? Está trocando aqui as cores. É um RGB de apenas uma zona, então você pode configurar a cor que você quer, deixar elas alternando, mas você não consegue colocar mais de uma cor ao mesmo tempo, tá? E acho que já está no brilho máximo, sim, já estava aqui no brilho máximo, mas o que deve estar chamando atenção é o neon aqui embaixo, porque sim, assim como os Storm 460, 470, ele também tem essa faixa de LED na parte inferior, bem forte, uma iluminação mais forte que o próprio teclado, fazendo com que você tenha esse visual, né, esse neonzinho do Brian aqui, para você que gosta de Velozes e Furiosos, né, aqui você tem um visual que talvez vai te agradar, e é engraçado porque enquanto o teclado é apenas de uma zona, é uma cor por vez, nessa barrinha não, né, você pode ver que as cores elas meio que se misturam, então tem mais de uma zona, vamos falar assim, nesse strapzinho aqui, o que é bem legal. E claro que dá para desligar tudo isso caso você queira deixar o Note um pouco mais sóbrio. Enfim, voltando aqui para o teclado, estamos falando de modelo ABNT, então ó, C cedilha, Enter brasileiro, acentos brasileiros também, mas é aquele ABNT padrão de teclados da Avel ou da Asus também, onde você não tem um ponto de interrogação aqui do lado do Shift. Inclusive, é meio ridículo isso, né? Porque olha o tamanho desse Shift, velho. Eu nunca vi um shift tão grande assim, dava para ter dividido esse shift no meio e botado a interrogação aqui do lado, né? Mas beleza, é um padrão e normalmente notebooks da Asus, da Avel e alguns outros estão botando interrogação aqui no W, né? Então para fazer a interrogação você aperta Ctrl Alt W ou se não Alt GR W, dá na mesma. Mesma coisa para a barra invertida e para o símbolo de grau. Então é uma observação que a gente fala em todos os notebooks aqui, não só da Avel, mas notebooks que usam chassis Tongfeng no geral, como os da Nave, Superframe, etc. Sobre a sua sensação aqui de digitação, é muito parecido com os Storm 460, tá? Então é o novo teclado Tongfeng. E para quem não sabe o que é Tongfeng, é a fabricante original do chassis dos notebooks da Avel, da Nave, tá? Essas marcas brasileiras, normalmente elas não fabricam o seu próprio notebook, né? Elas compram um projeto, um chassi, de uma fabricante lá fora, como por exemplo a Tongfeng, e traz aqui para o Brasil, né, aprimora o projeto com alguns componentes e tudo mais, mas eles compartilham de algumas peças, né. Por enquanto, a única marca que está utilizando esse chassi Tongfeng com esse design é a Avel, mas pode ser que futuramente outras passem a utilizar também. Sobre o seu tecladinho, ele é um pouco mais baixinho do que os Tongfeng passados, tá? As teclas são durinhas, meio soltinhas, acho que dá pra tentar ouvir aí mais ou menos, mas é bem gostosa. A sensação de digitação é bem legal, só um pouco mais rasas, né, do que a gente costuma ver nos notebooks gamers de fato. Ah, e temos aquela observação que também tínhamos falado no Storm 460, que as setas agora são recuadas, né? Ela tem esse desnível aqui para baixo, muito parecido com os Legion, inclusive, isso era a característica de Legion, isso talvez tenha feito com que o touchpad tenha sido bem deslocado aqui para a esquerda, pode ver que ele fica, né, de forma bem assimétrica. Falando de touchpad, meus amigos, aqui eu gostei, tá? Esse touchpad é diferente do utilizado do Storm 460 e 470, porque aqui, primeiro, é um touchpad de vidro, aqui eu não tenho dúvidas, você consegue notar pelo acabamento que sim, é um modelo aqui de vidro com um deslize muito gostosinho, tá? Muito parecido com o Zephyr G14, que é um dos melhores deslizes que eu já testei. Mesma coisa aqui e com cliques, ó.
sei se vocês estão ouvindo, mas cliques, primeiro, levinhos, não são cliques duros, é cliques que você não tem que fazer quase nenhuma força para acionar eles, e bem silenciosinhos, tá? Então, gostei demais dessa parte interna aqui. Cara, realmente é um notebook que pelo menos me parece mais premium do que o Storm 460. Vamos falar agora sobre a telinha, né? Outra novidade aqui desse Note, tá até um pouco estourado aí na câmera, né? Já está aqui provavelmente no brilho máximo, sim, porque estamos falando de uma tela, primeiro, de 15.3 polegadas, então uma tela com um tamanho meio diferente. Aí você fala, pô, mas qual que é a diferença dessa tela para uma tela de 15.6? Pode ver que essa tela ainda está na proporção 16:10, né? Ela está com bordas mínimas aqui embaixo. Normalmente telas de 15 polegadas, que são as de 15.6 na realidade, possui uma borda muito grossa aqui nessa parte inferior. Aqui, por utilizar a proporção mais moderna, que é a 16:10, você tem uma tela mais quadrada, mais alta, evitando ter bordas aqui na parte de baixo, tá? A moldura é de plástico, é uma das únicas partes de plástico do notebook, essa moldura aqui é preta, inclusive, mas aí não tem muito o que fazer mesmo, né? Temos aqui a trava da webcam na própria moldura e o símbolozinho da Velk, o A impresso, né? Bem pequenininho, de forma bem minimalista. Como eu tinha falado também, ela dobra 180 graus, caso você utilize dessa forma. E agora falando sobre a qualidade desse painel, primeira coisa, é um painel Quad HD Plus, então 2560 por 1600 pixels de resolução, e é uma tela de 120 Hz. Então aqui já fica uma diferença dele comparado com os Storm. Os Storm tem uma tela de 240 Hz. Então sim, para quem vai jogar na tela do Note, os Storm são mais interessantes por ter uma taxa de atualização maior. 120 Hz é uma taxa até que baixa se você comparar com outros modelos gamers. Mas de novo, ele é um modelo Ion, então talvez ele esteja mirando na galera não tão gamer assim. Dá para entender talvez o fato dessa tela aqui ter, né, uma taxa de atualização um pouco menor. O acabamento da tela é fosco, como vocês podem ver, não é aquele acabamento refletivo, né, que é o glossy. E sobre cores, essa tela consegue atingir até 99,8% da sRGB, de acordo com o nosso colorímetro, e consegue chegar até 456 nits de brilho. Então sim, é uma tela com bastante abrangência de cores e também com um brilho bem legal. Só uma observação, por mais que ele seja um notebook focado na galera de criação de conteúdo, produtividade, por ser da linha Ion, essa tela não veio calibrada de fábrica, tá? Passando o nosso colorímetro, ele estava mostrando os tons um pouco errados, mas a gente conseguiu gerar um perfil mais calibrado ali, graças justamente ao colorímetro. E nós iremos deixar esse perfil aqui na descrição, caso você tenha comprado esse Note e queira instalar ele para deixar as cores mais fidedignas. Lembrando que esse perfil foi gerado de acordo com a nossa unidade, pode ter uma certa variação de unidade para unidade. E essa tela tem o famoso Mux Switch, tá? Ou o que a Vel chama aqui de função DGPU. Aqui funciona da seguinte forma para quem não conhece. O notebook vem originalmente configurado no modo Hybrid, que é o modo híbrido, onde quem gerencia a tela interna do Note, ou seja, quem está gerando essa imagem, é a placa de vídeo integrada do processador, tá? Mas se você for fazer uma tarefa mais pesada, renderizar, jogar, aí sim a 4060 renderiza aqueles quadros, né? Faz o trabalho dela, manda esses quadros para a placa de vídeo integrada e ela te mostra na tela interna do notebook. Por isso que é híbrido. As duas placas de vídeo trabalham em conjunto, né? A dedicada junto com a integrada. O problema é que, bom, primeiro, isso faz você economizar um pouco de energia, tá? Porque em momentos que você não precisa usar a placa de vídeo dedicada, ela fica ali meio que em stand-by. Mas na hora que você vai jogar, a placa de vídeo integrada causa um certo gargalo, tá? Então você pode perder um pouco de performance por ter a GPU integrada trabalhando junto com a dedicada. Com a função Mux Switch, você pode vir aqui e deixar apenas a DGPU ligada. O que é a DGPU? É a placa de vídeo dedicada, no caso seria a 4060, né? Então você pode meio que desligar a placa de vídeo integrada, deixando essa opção, o que vai fazer você ter mais performance em jogos, menos gargalo, mas na hora que você não estiver jogando, ele vai gastar muita bateria, porque qualquer coisa que você for fazer, tipo, nesse momento que eu estou apenas com esse software aberto, é a 4060 quem está gerando essa imagem pra gente, e ela vai gastar muito mais energia do que uma placa de vídeo integrada. Você pode fazer inclusive o contrário, você pode desabilitar a placa de vídeo dedicada e deixar apenas a placa de vídeo integrada para ter o máximo de economia de energia possível para quando você tiver com o notebook na bateria, por exemplo, né? Mas é uma função muito legal, só que você tem que vir manualmente e selecionar o que você quer, tá? Então não é uma função automática. Alguns concorrentes mais modernos já possuem uma função chamada Advanced Optimus, que faz exatamente isso que eu acabei de explicar, só que de forma automática. Na hora que você abre um jogo, ele já vai lá e desliga a placa de vídeo integrada. Fechou o jogo? Ele vai lá, liga a integrada de novo para economizar energia, né? Então, o Avel A70i tem um Mux Switch para você configurar isso de forma manual, mas não tem o Advanced Optimus
para fazer tudo isso de forma automática, tá? Assim como essa tela interna não tem G-Sync integrado. O notebook é compatível com monitores G-Sync, mas a tela dele não tem. Ah, e outra coisa também, tem essa função de taxa de atualização automática, que faz a tela cair para 60 Hz de forma automática quando você tira, né, o notebook da tomada, também focando na parte de economia de energia. E sobre qualidade sonora é o seguinte, ele até tem um selo aqui na RIMIC by SteelSeries, né, que pode passar a impressão do som sem bom, mas para quem conhece o canal sabe que normalmente esse selo não significa nada e realmente aqui o som é básico, tá? Não é um som extraordinário não. Eu notei que o volume dele é bem alto, mas sobre qualidade é uma qualidade ok. Padrão dos notebooks, tá? Não tem graves, fortes, nada do tipo, som básico. Beleza, agora é o seguinte, vamos fechar aqui a tampa do notebook, fazer ele poupar um pouquinho de bateria, que é um ponto importante para a gente falar daqui a pouco. E vamos falar sobre as suas conexões. Vamos começar aqui, ó, pelo seu lado direito, que é o seguinte. Nós temos primeiramente a entrada para cartão SD, legal para quem, no meu caso aqui, criador de conteúdo, né, fotógrafo, videomaker, que usa muito essa entrada. E duas portas USB-A 3.2 Gen 1. Beleza? Para você conectar alguns periféricos aí. E aquele padrãozinho da Vel, né? Não tem nenhuma impressão identificando quem que é quem, se é 3.2 Gen 2, se é Gen 1, etc. É apenas um acabamento liso mesmo. Vindo aqui para a lateral esquerda, nós temos mais uma USB comum, tá? 3.2 Gen 1 também. Temos uma USB-C, essa aqui já é 3.2 Gen 2, mas com uma pequena observação. Essa USB-C é da Simples, tá? Então, através dessa porta, ele não suporta nem carregamento, para você carregar o notebook usando uma fonte mais simples, e também não suporta saída de vídeo, não dá para botar o monitor externo nessa porta. Fica tranquilo, ele tem uma outra USB-C aqui atrás que passa esses recursos, mas a da lateral é mais simples, é só para dados. E temos aqui um P3 para headset, plugar aí o teu fone de ouvido. Aqui na parte de trás nós temos a entrada para a fonte de energia, que é aquela fonte que eu mostrei agora há pouco para vocês, essa fonte aqui, né? A fonte Slim de 240 watts. Tem RJ45 aqui para conexão via cabo, porta HDMI 2.1, inclusive se você for plugar um monitor externo nessa HDMI, saiba que esse monitor externo não sofre gargalo da placa de vídeo integrada, tá? Porque essa conexão está ligada diretamente na RTX 4060. Então pode usar o monitor externo dele numa boa que você vai conseguir jogar, se você for jogar, sem gargalo nenhum. E temos a USB-C, que essa sim já é completinha, já é Thunderbolt 4, para vocês terem uma noção, suporta carregamento de até 100 watts, com apenas uma observação, usando fonte de tomada, ele carregou numa boa, tá? Testando Powerbank, ele só carregou o notebook com o Note desligado. Inclusive, na hora que eu plugo o Powerbank nessa porta aqui, aparece um aviso do Windows falando que ele só vai carregar se o notebook estiver desligado de fato. Então, fica a dica aí para algumas pessoas que reclamarem em live, que, pô, comprei um Powerbank e não carrega tal notebook. Eu não tinha resposta ali naquele momento, mas testando nesse cara, reparei que ele só funciona com o Note desligado ou suspenso. Então faz esse teste aí, você que tem um Powerbank e não consegue carregar o teu Note, né? Lembrando que o Powerbank tem que ter uma capacidade ali, pelo menos acima de seus 45 watts, né? Aí tem Powerbank 65, 100 watts, aqui suportaria carga de até 100 watts no caso. Não só isso, como essa USB-C, além de suportar carregamento, também tem saída de vídeo DisplayPort 1.4, tá? Ligado também diretamente na RTX 4060, então você também não sofre gargalo utilizando essa porta. Inclusive, essa porta te possibilita usar G-Sync em monitores externos, né? Então você tem essas duas possibilidades de saída de vídeo nesse Note, fechou? E é isso, de conexões ao kitzinho padrão, ela tá dentro da média, né? Nem tem nem mais e nem menos do que a maioria. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que lembra que eu falei de espessura? Olhando aqui as conexões, a gente consegue ver bem claramente qual que é a diferença de espessura do Storm 460 versus o A70i, e vocês conseguem ver que o kit de conexões é exatamente o mesmo, né? Tanto aqui atrás, como aqui na lateral e também na outra lateral aqui, são exatamente iguais, tirando a sua espessura. E uma coisa que eu não tinha comentado, mas como a gente vai falar agora sobre webcam, se liga só no que vai acontecer quando eu abrir a tampa do notebook. Olha aqui, ó, piscando em vermelho, vai fazer reconhecimento facial e ó, não é possível que não... Ah, tá, eu pensei que não ia funcionar aqui, mas funcionou. Já desbloqueou o notebook de forma automática, porque esse Note tem sensor infravermelho aqui na webcam para fazer o reconhecimento. Olha, ele está identificando que sou eu, vai identificar. Aí está escrito aqui, bem-vindo de volta, né? Vou ter que ignorar a tela. Pronto, ele logou automaticamente no Windows, para você não ter que ficar digitando senha para entrar no Windows, para qualquer tipo, né, de autenticação. Então ele tem esse recurso aqui. E essa aqui é a qualidade da webcam desse Avel aqui, tá? Parece uma qualidade ok,
não é nada demais, é Full HD, 30 FPS, vocês já estão me ouvindo através dos microfones integrados. Me parece que o contraste é muito alto, né? Tá muito escuro aqui as coisas atrás, mas enfim, vai servir para alguns propósitos, não é a melhor do mundo, tá bem dentro da média comparado com seus concorrentes. Então assim, galera, na parte de construção, design, vou te falar que esse notebook mandou muito bem, diria até que ele está superior com relação ao Storm 460 e 470, que eu já tinha gostado bastante, né? Esse cara tá um pouco mais portátil e tal, claro, superior para quem gosta dessa parte de portabilidade, né? Talvez para quem gosta de um notebook um pouco maior, com uma tela maior, mas normalmente notebooks menores, mais compactos, mais finos, também são capados, né? Então vamos ver como é que esse Avel Ion A70i tá com relação a hardware e vamos começar pela memória RAM. E é o seguinte, primeira coisa, não são memórias soldadas, no caso aqui ele veio já com 16 GB de RAM, são dois pentes de 8 GB cada da data que veio ali dentro, tá? Pentes DDR5 de 5.600 MHz, inclusive no site da Avel mesmo, na hora que você vai comprar, você pode fazer upgrade de RAM para até 64 GB se você quiser. Acaba saindo meio carinho ali, mas você consegue já comprar dessa forma. Então, ponto positivo já, as memórias não são soldadas mesmo no notebook um pouco mais fino, tá? E fica de olho também porque a Avel, ainda mais agora nesse mês de Black November e tal, ela faz muita promoção de dobro de RAM. Às vezes você compra um notebook com 16 e eles mandam com 32. Fica de olho para ver se você não consegue pegar esse note numa promoção dessas aí. Falando sobre SSD, também ele tá muito parecido com os modelos gamers, são dois slots internos que você tem. Eu comprei na versão mais barata possível, que veio com 512 GB, tá? O SSD que vem é de uma marca completamente desconhecida, chamada 40C. Não faço ideia de que marca que é essa. Já é o segundo ou terceiro notebook da Avel que vem com esse SSD. É Gen 4, velocidades ali, ok, medianas, né? Não é das mais rápidas nem das mais lentas. E também no site da Avel você pode comprar ele com mais armazenamento. Inclusive pode comprar até com os dois slots já preenchidos se você quiser. E falando mais da placa-mãe, vocês conseguem ver que ele está muito parecido com o Storm 460, porque a placa-mãe aqui é toda blindada também, né? Tem proteção ali para SSD, tem proteção para as placas Wi-Fi, tem um adesivinho ali em cima das memórias RAM, apesar de que eu achei que tem poucos heat pipes ali para arrefecimento, talvez pelo fato do notebook ser um pouco menor. Outra coisa que eu notei ao desmontar esse notebook é que é muito fácil de você tirar a carcaça dele, tá? Enquanto você está desparafusando, a carcaça meio que se solta sozinha, facilitando o upgrade. Eu não sei se isso é algo intencional da Avel mesmo, da Tongfeng no caso, mas, cara, se você precisar fazer o upgrade nesse Note, você nem precisa ter muito cuidado ali, porque só de desparafusar, a tampa já sai de forma automática. Continuando aqui, esse notebook também tem o Wi-Fi 6, tá? Ao invés de ser o Wi-Fi 6E, então é um ponto ligeiramente negativo aqui. Normalmente os notebooks já estão vindo com Wi-Fi 6E, não que faça grandes diferenças. E o Bluetooth dele é o 5.1 ao invés do 5.2. Outra observação importante para falar também é que na versão mais barata lá no site da Avel, você vai comprar ele sem sistema operacional, tá? Que vai custar uns R$500 a menos do que se você comprar ele com Windows, que custa acho que R$549 só pela licença. Se você quiser economizar, compra ele sem sistema operacional, ele vai vir com nada instalado, nem sequer Linux, e aí você instala o Windows por fora e compra a chave do Windows por fora também, numa GVG mal da vida que vai custar no máximo R$100, ou usa o Windows sem ativar mesmo com aquela marca d'água padrão que a gente vê nas faculdades. Mas claro, se você quiser um pouco mais de facilidade, não tiver muito conhecimento para fazer isso, né? Por mais que eu tenha alguns vídeos aqui no YouTube ensinando a fazer tudo isso, você tem a opção no site da Avel de já comprar ele com o sistema, tá? E por último, falando de hardware, antes de ir para o processador e placa de vídeo, falta falar dela, da bateria desse notebook. Galera, esse notebook tem uma bateria de 60 Wh, que é exatamente a mesma bateria utilizada lá no Avel Storm 460. E bom, vindo aqui para o nosso teste de autonomia de bateria, tá? Eu filtrei aqui apenas os notebooks que tem uma RTX 4060, que são os concorrentes desse Ion A70i, e vamos tentar encontrar ele aqui na tabela. E pois é, meus amigos, vocês viram que eu dei algumas indiretas já nesse vídeo com relação a essa parte de autonomia. Ele mandou muito mal no nosso teste de duração de bateria, tá? Ele não foi o pior, porque o top 1 invertido é o A65 Ion do ano passado, tá? Eu sei que lançou o A65i Ion recente, não testamos ainda. Mas o meu grande medo desse Note era essa parte de autonomia, porque, cara, o notebook parecia estar muito bom no anúncio mesmo. Era mais fino, era mais leve, tá com um conjunto de hardware que parece estar muito forte, mas para mim ele tinha que resolver um problema que o Storm 460 já tinha, que era a baixa autonomia de bateria. E olha que eu reclamei do 460, sendo que ele pegou mais do que esse Ion A70i pegou. Então é mais um notebook dependente de tomada, é um notebook que a comunidade chama de no break, né? Ele só vai servir para assim, acabou a energia na tua casa, o teu notebook não vai desligar. Você vai ter um tempinho ali para terminar o que você está fazendo, né? Salvar as coisas, tudo mais, mas você não vai conseguir
trabalhar o dia inteiro fora da tomada, por exemplo. Então, é um ponto que, assim, se a Avel estava mirando na galera de produtividade com esse Note, ainda mais por ser da linha Ion, faltou aqui mais autonomia. E não se enganem, não é que 60 Wh é uma bateria pequena. Também é, mas aqui ele não dura muito tempo fora da tomada porque o notebook em si gasta muita energia. A tunagem dos componentes tá tudo muito focado em performance. Então, como ele tenta te entregar sempre o máximo de performance possível, ele vai acabar gastando mais energia, né? Faltou algum tipo de tunagem aqui para quando você tirar da tomada, ele ser menos agressivo e conseguir te entregar uma bateria um pouquinho mais eficiente. Pode notar que aqui nessa tabela temos aqui um tal de A70 Ion, que não é um A70i, e sim um A70 normal, que era do ano passado, que tinha pego uma autonomia muito boa aqui, ó, 444 minutos, justamente por quê? Porque aqui eram componentes capados, né? Então esse Ion A70i, ele foi para o caminho contrário do que o A70i não estava fazendo antes, que tinha pego uma boa autonomia, mas era capado. Aqui esse A70i não está capado, mas a autonomia ficou ruim, igual os modelos gamers da própria Avel. Mas em compensação, podemos falar que o resto do hardware dele realmente está muito forte, tá? Então assim, se é para não ter autonomia de bateria, você vai depender sempre de uma tomada que pelo menos ele te entregue o máximo de performance possível para isso. E ele realmente entrega, tá? Começando aqui no processador, nós estamos no i7 14650HX e tem a versão i9 também. Eu vi algumas pessoas falando que ele é mais fraco que o Storm 460. Toma cuidado para não comparar a versão i7 contra a versão i9, porque o Storm 460 tem a versão i9 e também a versão i7 exatamente igual esse A70i. É que a versão que a gente comprou lá era a versão i9 e agora o A70i nós pegamos na versão i7, tá? Mas em ambos os casos você vai ter as duas versões, tá? Estamos falando aqui de um CPU 1624, então são 16 núcleos, 24 threads. Desses 16 núcleos são 8 focados em performance e 8 focados em eficiência, tá? Esses números são muito parecidos com o i7 13700HX da geração passada, tá? Então você pode pensar, pô, então ele deve estar igual os 13700, que você já testou aos montes aí no canal. Então, não exatamente, porque vindo aqui para o nosso site, no benchpromos.com, inclusive essas tabelas tá tudo aqui no nosso site, caso você queira dar uma conferida, tá? Vindo aqui no Cinebench R23, que é um benchmark focado em processador, olha só onde esse A70i está posicionado. Quase 23 mil pontos no Cinebench, isso é muita coisa, ficando acima de qualquer i7 13700HX, inclusive acima do i9 12900HX, ou seja, galera, esse A70i, falando de processador, não está capado, ele está entregando muita performance, e eu diria que é a performance esperada mesmo desse set, né? Porque nós testamos recentemente o 14700HX, que é uma versão um pouco superior, lá no Navistelar, que pegou 25.600, quase 26, vamos falar assim, né? Então faz sentido o 14650HX ficar aqui entre, né, o 13700HX e o 14700HX. Então, performance muito boa. E é claro que o Storm 460 na versão i9 pega muito mais. Mas aí, se a gente tivesse comprado o Ion na versão i9, provavelmente esse cara também estaria muito próximo aqui do 460. Isso foi no multicore, testando todos os núcleos ao mesmo tempo, mas esse processador também mandou bem no single core, que é a performance individual de cada núcleo, né? Pode ver aqui, ó, que a gente pegou 1989 pontos, novamente superiores aos i7 da geração passada, né, que seriam os 13700HX, um pouquinho atrás do i7 14700HX do Navistelar e claramente atrás também do i9 do 460, né, ou do suposto i9 do Ion A70i também. Testamos aqui o Cinebench R24, só para mostrar para vocês, aqui não tem muitos benchmarks ainda, tá? Porque a gente começou a testar só agora, ficou aqui, ó, em terceira colocação, abaixo do 14700HX, acima inclusive do Ryzen 9 7845HX lá do Tough Game A16, tá? Que custa não, né? Custava mais caro ainda. No single core, novamente, manda bem aqui, top 3, novamente, acima do Ryzen 9 aqui do TUF A16, mas não tem muitos outros modelos para comparar, porque a gente não testou nenhum i7 13700HX aqui para fazer a comparação. Mas no CPU Profile, que é outro benchmark de processador, e é um benchmark mais generalista, que testa um monte de coisa ao mesmo tempo, aqui dá para comparar, porque a gente tem bastante banco de dados, e ó, a A70i fica aqui no topo da tabela, perdendo, claro, para o i7 14700HX do Navistelar, de novo, é uma versão superior, mas tirando ele, ficou atrás só dos i9 ou Ryzen 9, né? Então sim, o CPU está muito forte, acima dos i7HX da geração passada. Então assim, é um processador muito forte para você que depende dele para rodar software de produtividade, para rodar jogos de repente focados, né, em processador, jogos competitivos. A gente já
vai falar um pouco mais sobre isso, mas muita gente estava com medo dele não ter a mesma performance de um Storm 460, tanto no processador quanto na placa de vídeo, né? Em CPU, vocês viram que não, ele está entregando o que realmente esperava-se desse CPU, ele não parece estar capado. Vamos ver agora na parte de placa de vídeo. Estamos aqui na RTX 4060 com 8 GB de VRAM, mas vamos para o principal, vamos ver se ela está capada aqui no painel de controle da NVIDIA. Estão vendo aqui nas especificações mais técnicas, vocês conseguem ver que não, ela não está capada. Ela consegue chegar a 140 watts de potência, igual os modelos gamers, igual um Storm 460, igual qualquer outra 4060 Full Power, né, que seja um modelo focado aí em performance. Ou seja, até na placa de vídeo ele não tem limitação alguma, o que não dá para entender muito bem, né? Os caras reduziram o tamanho, peso, espessura e mantiveram os componentes todos full power, igual no Storm 460. Tiveram que sacrificar alguma coisa, né? Aí já a gente vai ver o que sacrificou. Mas falando em performance, vamos começar aqui no Time Spy, benchmark focado em placa de vídeo. E, meus amigos, a 70i fica aqui, ó, no bolo, né, das 4060. Para ter uma noção, 4060 capadas são essas aqui, ó. Essas aqui são as 4060 mais focadas para a produtividade, pode ver que elas ficam um pouco abaixo, né, das 4060 Full Power, e do Ion A70i, não, tá bem padrão ali, muito parecido com o Nave Estelar, muito parecido com o Storm 460, olha aí, para vocês verem, né, que falando de placa de vídeo, o A70i não tá muito diferente do Storm nesse benchmark. Vamos puxar outro aqui, ó, vamos para o Wildlife Extreme, olha só quem tá em top 1, eu sei, é uma variação muito... Esses 4 benchmarks aqui tem uma variação minúscula, né? Então é um empate técnico, mas é curioso ver um notebook com o nome Ion, focado em produtividade, no topo da tabela de benchmark aqui no Wildlife Extreme, né? A mesma coisa aconteceu aqui no Port Royal, quer dizer, ficou em top 2 aqui no caso, perdendo pro Legion e Slim 5i, mas entre as 4060 mais fortes, e também aqui no Steel Nomad a gente volta a ficar em top 1. Aqui de novo, foi quase um empate, mas 2, 3% já começa a ser uma certa diferencinha aí, né? Então essa 4060 está bem agressiva, a placa de vídeo aqui, ela não está poupando energia e talvez por isso que esse notebook não durou nada fora da tomada, porque a performance dele está exatamente igual ao modelo gamer de fato. Eu sou da opinião, inclusive, de que ele poderia estar levemente capado se fosse para ter um pouco mais de autonomia. Mas se você quer performance, é engraçado pensar que os caras fizeram um projeto menor, mais leve, mais compacto, mais fino, com o mesmo preço, porque ele custa a mesma coisa ou até um pouco mais barato do que o Storm 460 e entregando a mesma ou até um pelinho a mais de performance. Mas isso tudo foi em teste sintético. Vamos ver em jogos como é que ele se saiu? Vamos começar aqui pelo Forza Horizon 5 em Quad HD, tá? No Ultra. Vamos tentar achar aqui o Avel A70i, já achei. Segundo lugar, um pouquinho abaixo do Avel Storm Go, 1 FPS abaixo só, né? De novo, empate técnico. Mas até em jogos, esse A70i não está decepcionando. Cadê o Storm 460? Tá aqui, ó. Ficou um pouquinho atrás, né? Empate também, não teve uma diferença muito grande. Mas mesmo na prática, esse cara entrega muita performance. Bora aqui para o Assassin's Creed Valhalla agora, em Quad HD. Olha só, top 1 na tabela do Assassin's Creed. 86 FPS, né? De novo, comparado com o Storm 460, pegamos 3 FPS a mais. Pode ter sido variação, mas já mostra que ele está muito forte. Cyberpunk 2077, que é um jogo mais pesado para processador. Olha quem está em top 1 novamente. Avel Ion A70i. Isso é muito contraditório, né? Porque, cara, era um tipo de notebook que a gente aceitaria que fosse mais fraco. Mas não é o caso. Ele está surpreendendo muito nessa parte de performance. Empatou com o Storm 460 aqui. Vamos pegar mais algum aqui. Vamos pro Red Dead, porque aqui tem um caso curioso. Galera, olha só essa maçaroca dos 82 FPS. O top 5 da tabela pegaram exatamente 82 FPS. E olha só quem são. Nave Estelar, notebook com chassi Tongfeng, Avel Storm 460, notebook chassi Tongfeng, Avel Ion A70i, esse cara, chassi Tongfeng, Storm Go, chassi Tongfeng, e Nave Estelar do ano passado, chassi Tongfeng. O top 5 no Red Dead Redemption 2 é tudo Tongfeng. Por isso que a gente fala que os notebooks Tongfeng costumam ter o suco, eles entregam muita performance, né? Contrapartida, eles costumam entregar baixa autonomia de bateria. E sim, isso está correlacionado, mas para quem se importa com performance em si, o A70i parece que continua com o suco dos Tongfeng. O único teste que, assim, não é que eu me decepcionei, mas eu achei que ele pegaria mais, é aqui no Rainbow Six Siege, tá? Aqui foi no baixo e em Full HD, mirando o máximo de FPS possível para quem quer jogar competitivamente. E aqui realmente não pegamos os melhores resultados possíveis, né? A gente pegou 411 FPS,
Bem longe do Storm 460, mas aqui a comparação não é justa, tá? Porque o Storm tem um i9, aí o certo seria comparar o A70i i9 também. Ou comparar o A70i nosso aqui contra o Storm 467, que não chegamos a testar. Mas por que eu falei que eu esperava um pouco mais? Porque ele ficou abaixo justamente dos i7 13700 HX, tipo do Nave Estelar, aqui também do Helios Neo, do próprio Legion 5i, que tem um 3700H, né? Então a performance em altos números de FPS no A70i não foi das mais fortes, mas está longe de ser ruim também, tá? 400 FPS ainda é muito bom, mas poderia ser um pouco melhor. Então para você que quer mirar o máximo de FPS possível em jogos competitivos, o A70i não parece ser o modelo que mais se destaca nesse ponto, apesar de também não mandar mal. E tudo isso, galera, foi testado aqui no modo Turbo no notebook, tá? Que é o modo que eu achei que teve o melhor equilíbrio ali de performance com barulho, aquecimento e tudo mais. Porque testando no modo escritório, você perde muita performance, fica injogável, só serve realmente para você trabalhar. O processador fica nos seus 20 watts, placa de vídeo nos seus 60 watts e fica bem estável. Ele fica variando ali os consumos, então assim, não dá para jogar. Ele pega só 44 decibéis de barulho, que é muito baixo, é mais baixo do que o barulho das próprias teclas, para você ter uma noção. Já o modo game é um pouco mais interessante, tá? Já fez a gente pegar 87 FPS no Forza, sendo que no modo escritório tinha pego 49 bem estáveis. Aqui no modo game ficou bem mais estável, o processador já ficou nos seus 60 watts, que é bem agressivo, placa de vídeo nesse jogo nos seus 90 watts, tá? E de barulho ele pegou 54 decibéis, o que sim é notável, você vai ouvir as ventoinhas, mas ainda está entre um barulho comum entre notebooks gamers, não é dos mais barulhentos não. Só que o modo Turbo faz a gente pegar um pouco mais de performance, já pegou perto dos seus 90 FPS de média, a placa de vídeo já ficou com consumo um pouco maior também, e de barulho, ele fez exatamente a mesma quantidade de barulho do que o modo game, 54 decibéis. Ou seja, considerando que o barulho é o mesmo, o modo Turbo pode valer mais a pena por entregar um pouco mais de performance, mas o modo game é super viável também. E nós fizemos um teste de longa duração para ver como é que é o comportamento do notebook se você for jogar 2 horas direto ali ou mais, né? Testamos aqui no Cyberpunk 2077, foram 2 horas e 50 minutos de teste e vamos lá. Primeira coisa, o notebook não descarrega mesmo em longas jogatinas, pode ficar tranquilo. Ele não perde performance mesmo depois de bastante tempo jogando, só que a temperatura dele é um ponto de atenção, tá? O processador fica ali em torno dos seus 90 graus mais ou menos, o que não é nem tão alto assim, mas ele varia bastante o clock, né? Provavelmente sofrendo throttling. A Valve deve ter alguma configuração nesse Note para não deixar ele passar muito mais de 90 graus, e para isso ele fica variando um pouco o clock, tá? Então sim, o notebook está meio quentinho no CPU, mas eu diria que ele está mais quente ainda na placa de vídeo, porque ela fica ali quase fixa nos seus 86 graus, o que é o limite térmico dela, tá? Não que ela vai danificar nessa temperatura, mas aqui batendo 86 graus ela sofre throttling e faz o clock dela variar um pouco também, talvez causando um pouco de instabilidades ou perda de performance quando isso acontecer. Ou seja, tá aqui o preço desse notebook ser tão forte num chassi tão reduzido e tão fino. Ele tá meio quentinho nos componentes, tá? Apesar de que a consequência dele ser meio quente é perder performance para não deixar esquentar tanto, e mesmo assim esse Ion, mesmo com essa temperatura toda, conseguiu pegar mais performance do que muitos notebook gamer aí. Falando sobre aquecimento na carcaça, é o seguinte, onde você apoia a mão, que é aqui na lateral do notebook, no WSD, na parte das setas, ele é tranquilo, fica no máximo morno, ou o palm rest em si, por vezes, fica gelado, não chega a incomodar, mas no centro do notebook, usando a câmera térmica, você consegue ver melhor, ele esquenta bastante, tá? O centro chega a incomodar bastante se você for apoiar sua mão ali no meio. Ele chega a arder a tua mão, tanto no centro quanto aqui na parte de cima também, nesses furinhos aqui, ele esquenta legal. Claro, são regiões que você não vai ficar encostando, então menos mal, onde você encosta de fato, aí é bem tranquilo, não diria que é um ponto negativo não. E para finalizar, testamos mais alguns jogos para você ver algumas gameplays, como é que seria, né, rodar alguns lançamentos nesse Ion aqui, começando pelo Black Myth Wukong, aqui foi em Quad HD, com quase tudo no máximo, tá, com exceção das sombras, qualidade dos fios e qualidade da iluminação, que foram no alto, que é o que o canal Hardware Unboxed recomenda, né, que seriam as configurações mais otimizadas para o jogo. Usando DLSS qualidade e Frame Generation, a gente consegue manter entre 60 a 70 FPS, relativamente fluido, tá? Aqui no Kong o problema são as transformações e os clones, né, que pesam um pouco aí, mas para qualquer notebook não é só nesse Ion que acontece, tá? Aqui o clock do CPU inclusive fica bem bom, mesmo que o notebook seja meio quentinho, ele sempre fica ali acima dos seus 4 GHz, batendo 4.7, 5 GHz de vez em quando. E a placa de vídeo nesse jogo não esquentou tanto.
Testamos também God of War Ragnarok, aqui foi em Quad HD no Ultra, usando DLSS qualidade e Frame Generation. Mantivemos de 80 a 90 FPS, tá? Extremamente estável, esse jogo tá muito bem otimizado. O clock do CPU bem alto e sem esquentar tanto nesse jogo. E a placa de vídeo também ficou mais tranquila, nos seus 80 graus. Pra falar a verdade, o Cyberpunk foi um dos únicos jogos que realmente esquentou nesse cara. Vejo que já começamos com ânimo. Testamos Silent Hill 2, lançamento muito pesado e mal otimizado, né? Mas enfim, aqui foi em Quad HD no Ultra com DLSS qualidade e Frame Generation. Pegamos de 60 a 70 FPS, mas com muitos stutterings, tá? Porque esse jogo aqui tá complicado. Até tem algumas gambiarras para fazer esse jogo rodar melhor, né? Rodar ele em DirectX 11, por exemplo, mas rodando ele de forma original, vamos falar assim, dá para jogar, mas sofrendo um pouco porque, enfim, o jogo tá meio cagado aqui pra galera de PC. Testamos o novo COD, o Call of Duty Black Ops 6, aqui foi em Quad HD no baixo, tá? Visando configurações competitivas para você ter o máximo de FPS possível, usando DLSS qualidade, mas sem usar o Frame Generation, pegando 130 FPS. Então se você for jogar o COD na tela interna do Note, pô, você já consegue alimentar os 120 Hz com uma certa tranquilidade. Testamos também o Warzone 2, que ainda não está integrado ao BO6. Aqui foi em Quad HD no baixo, usando DLSS qualidade igual, do jeito que a gente testou no BO6. E aqui pegamos até um pouco mais, pegou 140 FPS, tá? Novamente com gameplay lisa, sem stuttering, frame time ali bem tranquilo. Dá para jogar uma boa, plugar no monitor externo, botar um monitor de 144 Hz aí, que vai ser uma beleza. E no CS2 testamos em Full HD no baixo, de novo focando o máximo de FPS possível para você que vai jogar de forma mais competitiva. E pegamos 270 FPS, tá? Não é uma performance tão absurda assim, o Storm 460 na versão i9 pegou mais de 300 FPS. Mas de novo, é porque é um i9 e aqui nesse A70i nós estamos no i7. Considerando isso, que nós estamos no i7, a taxa de FPS foi boa. Tem muito i7 aí que fica mais nos seus 240 FPS. Aqui a gente ficou mais que isso nos seus 270, sendo uma performance muito boa até para botar no monitor aí de 240 Hz, quem sabe. Mas no final das contas, vale ou não vale a pena comprar aqui o Avel Ion A70i, no caso, na versão i7. O principal ponto aí, eu acho que é visual. Eu sei que não é todo mundo que gosta de notebooks brancos, mas muitos de vocês gostam, inclusive eu gosto, e eu achei ele simplesmente lindíssimo. Um dos modelos mais bonitos aqui do mercado brasileiro. Além dele ser bonitão, ele tá menor, mais compacto, mais leve, mais fino, tanto se comparado ao Storm 460, como também se comparado contra outros modelos gamers aí, né? Então, para você que quer mais portabilidade, já que a gente não tem tantas opções de notebooks de 14 polegadas, um de 15.3 pode te agradar. O touchpad dele me surpreendeu bastante, touchpad muito bom, tá? Acima do padrão da categoria, gostei bastante. A performance dele foi muito boa, tanto no processador quanto na placa de vídeo. Tipo assim, você não espera que ele vai te entregar tanta coisa sendo pequenininho desse jeito. Eu diria que um outro ponto positivo dele é preço, tá? Porque mesmo com esses pontos, sendo um pouco mais premium, vamos falar assim, né, do que os modelos gamers, ele custa até um pouco mais barato do que o Storm 460 no dia de hoje. Então assim, o preço dele já está legal e pode melhorar ainda mais agora nesse mês de Black Friday. Quem sabe não entra aí upgrade de RAM de graça, cupom de desconto e tudo mais. Inclusive, vou deixar aqui na descrição o link dele já mapeado com o menor preço possível. Se tiver algum cupom, alguma promoção, a gente já deixa avisado na página dele lá no Bench Promos, fechou? Mas vamos falar um pouquinho sobre pontos negativos, porque tem também. Primeiro, tá? A tela dele é de 120 Hz, então sim, isso é um ponto inferior aos Storm, que já tem uma tela de 240 Hz, inferior para a categoria, para falar a verdade, porque a maioria dos notebooks nessa faixa de preço já possui uma tela de pelo menos 165 Hz. Esquenta um pouco nos componentes, não chega a ser crítico, mas poderia ser um pouco mais refrigerado, né? 86 graus na placa de vídeo pode incomodar, mas o principal ponto negativo do A70i que me incomoda bastante, eu acho que é o único ponto que faria você não comprar ele, é a autonomia de bateria. Ele seria o modelo perfeito para quem quer um misto de portabilidade e performance, porque ele não sacrificou nada de performance e te entregou mais portabilidade do que o Storm. Mas para ter portabilidade de verdade, precisa de autonomia de bateria. Não dá para falar que é um notebook focado em portabilidade se você não consegue usar ele fora da tomada. Você sempre vai precisar de uma tomada e isso faz com que ele
entre numa área meio cinzenta, meio contraditória, né? Porque a Valve mirou na galera de produtividade, mas acertou na galera gamer, porque entregou uma performance absurda, mas faltou autonomia. Eu sou do time que preferia que, pelo fato dele ter esse visual, ser um pouquinho menor e tudo mais, que ele tivesse levemente capado, com uma performance um pouquinho menor do que os gamers, mas que entregasse mais autonomia de bateria, né? Porque se for para falar de performance, então temos dois modelos muito parecidos no mercado brasileiro, que é o A70i, para quem quer um design um pouquinho mais sofisticado, e o Storm 460, que tem basicamente a mesma performance, mas aqui a refrigeração é um pouco melhor, por ser um pouco maior também, sendo que ambos têm o mesmo ponto negativo, que é a autonomia de bateria. Então assim, eu amei esse notebook, eu acho que ele tinha tudo para ser um dos melhores modelos do mercado nacional, mas com essa autonomia de bateria fraca, não dá para falar que ele é perfeito. E como eu falei, não existe notebook perfeito, pelo menos por enquanto, todo notebook tem que decepcionar em algum ponto. Agora, se você me falar, pô, mas a autonomia não é um problema para mim, eu sempre tenho uma tomada por perto, tal, faculdade, trabalho, eu nunca vou ficar usando muito notebook na bateria, então esse cara pode ser sim uma excelente opção, porque eu gostei muito da construção, do visual e até da performance que ele entrega. Agora, se não existe notebook perfeito, o que é perfeito mesmo é o momento agora para você comprar as peças da Insider aí para o seu guarda-roupa, tá? Porque tá rolando a Black Insider nesse exato momento com até 40% de desconto ali, se você somar, né, as ofertas do site mais o meu cupom, que é LiveLucasBF. Então aproveita essa loucura que a Insider tá fazendo para renovar o teu guarda-roupa aí pro ano que vem, fechou? Mas é isso, comenta aí o que vocês acharam do Avel A70i. Vocês preferem esse carinha? Ou se não, vocês preferem ficar mesmo no Avel Storm 460. Gostaria de saber a opinião de vocês aí. Não se esquece, deixa o seu like para apoiar nosso conteúdo. Esse vídeo ficou gigantesco, deu muito trabalho. Então o like é uma forma de você recompensar a gente por esse trabalho todo. E se inscreve também para poder acompanhar esse universo de notebooks gamers ou notebooks que eram para ser produtividade, mas se tornaram meio gamers também. Mas é isso, muito obrigado pela atenção. Vejo vocês no próximo vídeo então. Até mais, valeu!